Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, sextou. Hoje a gente tem gravação do Talk Business Podcast. Gravação, tá, gente? Não será ao vivo. Depois eu coloco um link aqui, vocês acompanham, porque o tema hoje vai ser sobre como ganhar dinheiro com o YouTube. Eu vou estar lá com o especialista Rodrigo Marrone, tem muita coisa para te ensinar e você vai entender como ganhar dinheiro pro YouTube. Mas a pauta da live, dica, né? Nos segue. A pauta da live de hoje é a minha voz. Sabe aquela voz que comunica? Aquela voz que comunica. Deixa eu fixar aqui. Aquela voz que comunica. A minha voz. Aquela voz que comunica. Como deve ser a minha voz? Ontem nós abrimos a semana falando da potência que era o Silvio Santos, da liderança dele pro mercado. E seguimos aí junto, interagindo com o público, né? Depois, durante o dia. E vem aquelas perguntas, né? Mas e as técnicas de definição, dicção e oratória? Então, ontem a gente aprofundou bastante nessas técnicas, nós viemos falando sobre essas técnicas nos últimos dias. Bom dia! E hoje eu quero te dizer o seguinte, que existe uma voz que comunica sim. Existe uma voz que é a minha que eu devo ter enquanto palestrante. Eu sempre digo para você, incentivo você buscar o seu lugar de fala e treinar aí enquanto empreendedor, enquanto líder de negócio, também de seus times de vendas, no sentido de se conectar com as pessoas e transmitir segurança nas pessoas, porque a gente está a todo tempo, 24 horas nos vendendo, negociando algo, negociando o almoço que a gente vai comer com a família, negociando os contratos com os clientes, negociando a mensagem clara que eu tenho que passar sobre algo diante de um público, eu estou continuamente negociando quando eu tomo meu papel de liderança no meu empreendimento, né? na minha vida. Isso é muito importante, significativo. Eu estou sempre estimulando você a buscar esse lugar de fala através de podcast, através de vídeo, através das redes sociais, deixando seu legado liderando vendas, né? Liderando o mercado. Mas existe uma voz que comunica. Ontem eu encerrei a live que a gente trabalhou as técnicas de oratória, dizendo para você que existem estudos lá nos Estados Unidos, especialmente, que comprovam que políticos tendem a ganhar quando eles têm voz mais grave, ou seja, eles estão adaptando a sua forma de falar com a necessidade, com o estímulo emocional dos seus clientes, ou seu público. Então, existe sim uma voz assertiva, aquela voz que comunica. Você escuta uma pessoa falar, imediatamente você já pensa assim, aquela pessoa tem uma voz bonita, é um radialista, só pode ser, né? Ou não. Então, às vezes quantas vezes você pega o telefone e fala com alguém que tem uma voz potente, clara, né? E depois quando você enxerga a pessoa, parece que está desconexo, porque a aparência não é tão potente, não é tão potente quanto a voz. Então a voz, ela causa uma impressão positiva ou negativa. A voz conectada com outras questões que inclusive nós falamos ontem, como por exemplo a gesticulação, o bom português, enfim, faz a diferença no sentido de impacto emocional que você causa no seu cliente. Lembra que os gatilhos mentais é tudo aquilo que envolve o emocional do cliente, tudo envolve o emocional do cliente, é a cor, é o cheiro, é o tom de voz, tudo envolve o emocional do cliente, tudo gera uma emoção, seja ela positiva ou negativa. Então, quando a gente quer aumentar a nossa percepção de valor diante do público que estamos falando, a voz, ela é sim importante, né? Então, hoje a gente vai falar sobre alguns itens que eu separei aqui para você, sobre como cuidar da voz. E você pode treinar isso já, agora, no seu dia a dia. Quando vai dar bom dia, na hora de pegar um ônibus, na hora de pegar um Uber, na hora de chegar no escritório para falar com seus colegas, enfim, não importa. Você pode começar a treinar isso já. E você colocando consciência e intenção nesse treinamento, automaticamente você vai exponencializando aí a sua habilidade, desenvolvendo a sua habilidade, que também é um músculo emocional, vamos dizer assim, né? Da sua voz, da sua postura linguística. Olha só, ponto 1, clareza e articulação. Clareza e articulação, comunicação clara, comunicação assertiva. Diz que se você fala de forma clara e com boa articulação, isso garante com que o teu público entenda cada palavra. Sabe aquelas músicas que a gente escuta e que a gente não entende nada, ainda que seja português? É ruim, né? Então a gente tem que ir lá procurar a letra. É mais ou menos isso, às vezes, quando a gente fala muito rápido. E eu tenho o cacuete, né? A mania de falar muito rápido. Então eu tenho que estar a todo momento
trazendo essa consciência. Por isso que eu adoro essas lives 737, não abro mão dela jamais, porque eu me desenvolvo muito aqui. Embora a gente faça bastante programas, ainda assim é aqui que eu me desenvolvo todos os dias, né? Se munindo, se policiando. Hoje eu falei rápido demais, hoje eu me atrapalhei, hoje eu não tá preparada. Então esse jogo de improviso é com a prática, é com o tempo. Então você vai selecionando as palavras de uma forma consciente e intencional à medida que você vai se colocando em estado de presença na habilidade, na arte de falar. Falar é um dom. Tanto que algumas pessoas usam esse dom para cantar, né? E realmente as melodias, elas são lindas. Então a palavra, quando bem colocada, quando em formato de melodia, seja ela cantada ou simplesmente narrada, ela realmente causa um impacto emocional importante no outro lado. Isso envolve pronunciar as palavras corretamente e evitar os murmúrios, né? Então, dominar o português. Ainda que eu não esteja num ambiente informal, é interessante eu falar corretamente. O estado de confiança, tá? Na fala também aparece. Então, esse é o ponto 2. O estado de confiança, a gente está aprofundando um pouquinho mais as técnicas que a gente falou ontem, só que agora focado na fala, tá, gente? Porque a fala realmente é aquele áudio que manda no WhatsApp e tudo. Então, a fala, incrivelmente, ela aumenta o seu valor de mercado, né? Não parece, mas parece algo pequeno, mas é muito grande. Então, o estado de confiança, ele acelera, ele turbina aí a sua percepção de imagem diante do seu cliente, né? O estado de confiança. Se você está confiante, a pessoa que está do outro lado recebe essa energia e também se sente confiante com o teu trabalho e vai comprar e de você. Lembra que a gente sempre fala, o cliente, ele compra de pessoas confiantes. Então, uma voz confiante, ela transmite autoridade, transmite credibilidade, que é muito importante para as marcas, e você é uma marca pessoal, lembre disso. Falar com firmeza. Sabe aquelas pessoas que você dá um oi com as mãos, acena com as mãos e a mão tá mole? Aquela pessoa, isso aí não tem brilho nos negócios, isso aí não tem firmeza, né? Isso aí não é convicto no que faz. Por quê? Porque o mindset, o comportamento, ele molda quem a pessoa é, e isso você recebe quando você compra algo, seja uma ideia, ou seja um produto, seja um serviço, né? Diante de um diálogo. Então, a confiança, ela faz com que, sem hesitação, você estando confiante, você consegue estabelecer uma confiança maior com a sua audiência, tá? A voz modulada, ontem a gente falou muito sobre modulação. Então, variar o volume, aí agora recapitulando, variar o volume e a velocidade da fala mantém o público. Por quê? Porque eu vou dar o mesmo exemplo que eu citei ontem para quem perdeu, tá? A gente tá numa estrada, a gente tá andando 5 horas numa estrada reta sem fim, já me aconteceu isso, é tedioso, né? Você tem que se puxar para não dar sono. Agora, se você está indo pra serra, por exemplo, aqui é a Serra Gaúcha, que é assim, né? Ai, sobe, desce. Além de você ver questões bonitas no entorno da estrada, pontos turísticos, que você vai se deslumbrar, você vai manter a atenção, você vai ser obrigada a manter a atenção na estrada, e isso acontece naturalmente. Então, variar o tom, variar o volume, como essas oscilações de sobe e desce, fazendo uma referência, né? Uma analogia. Então, é importante que essa voz natural que você aí desenvolve com confiança, de forma clara e articulada, resgatando os pontos que a gente acabou de citar, torna mais confortável para o usuário quando você tem essa oscilação para que esses possam manter a atenção na sua palestra, na sua dicção. Então eu tô aqui falando com você, daqui a pouco eu posso fazer uma pausa, perguntar, você tá entendendo? Né? Eu falo mais devagar, eu falo mais brando, ou eu falo mais alto, dizendo, olha, isso é importante para ti. Né? Então, quando a gente tem essas oscilações, a gente conecta mais com o cliente, tá? Voz grave e profunda. E vamos pegar os estudos ali norte-americanos que nos validam que políticos com voz grave, eles tendem a ganhar mais as eleições, de acordo com as pesquisas norte-americanas. Ora, tons mais graves e profundos, uma voz que transmite mais seriedade, ela transmite mais seriedade com tons graves e profundos. E autoridade, né? Então, seriedade e autoridade. Então, se você traz confiança, autoridade. Se você traz confiança com gravidade e profundidade, autoridade e seriedade. Então, dependendo da carreira que você está e dependendo do que você está falando naquele momento, é hora, sim, de dar uma certa
um certo grave na voz, né? Então, ei, olha só, se você não organizar a sua proposta de valor no seu negócio, você não vai vender. Quando eu falo isso, eu tô sendo muito sério, então, tipo, eu não tô pra brincadeira, eu tô falando sério. Então, a mensagem subliminar, aquela que existe, acontece e funciona, que gera o emocional do cliente, o cliente respeita ou não as barreiras do seu limite, do ponto de vista da psicologia, né? Ela acontece na sua postura, no seu comportamento e nas suas ações. E parte da sua fala. A fala é uma ação, não deixa de ser uma ação. Aqui não. Quando você, ao contrário, quando você quer se divertir, quando você tá num churrasco, você grita, você é faceiro, né? Então você se conecta mais com as pessoas. Então tudo para tudo tem que ser ambiente. E a gente tem que aprender essa flexibilidade, a gente tem que aprender a ser maleável, né? Nos lugares. A gente não é vestir uma máscara, não é ser de um jeito em um lugar e ser de outro jeito em outro lugar e assim eu não tenho personalidade. Não. Ao contrário. Eu entender, isso tem a ver com rapport também, a gente já falou muito sobre isso, eu entender que é de minha responsabilidade deixar a outra pessoa conectada comigo para se sentir segura e confiante, com muito respeito. Então, quando eu me adapto ao lugar, eu estou respeitando aquela casa em que eu estou. Logo, se eu tenho a flexibilidade, a maleabilidade de não deixando a minha personalidade de lado, mas entender os meus limites dentro do ambiente que eu estou, isso é louvável, isso é muito interessante e traz muito resultado no sentido de elegância, no sentido de ética, no sentido de respeito e de conexão com o local que você quer estar. Ora, se você quer vender, a primeira coisa que você tem que fazer é se conectar no ambiente que você está. Tudo é sobre ambientação. Aí você quer ir para o próximo nível e você escuta falar que você é a média das 5 pessoas com que você anda, né? Você ouve falar, você escuta falar que o ambiente é o que faz a diferença no seu jogo. Tem muita gente falando sobre isso porque é uma verdade. E aí você entra num ambiente luxuoso, luxo, sério, enfim, tem executivos ali e você não tá de acordo nem na vestimenta, nem na postura, nem na linguagem. O que vai acontecer? Você não vai ter o êxito que você quer em primeiro momento. Então você pode até ter uma personalidade muito própria, no sentido de gritar, no sentido de ser muito extrovertido para o ambiente, por exemplo, e isso as pessoas te louvarem, né? Gostarem de ti, do teu jeito, enfim. Mas cada caso é um caso, a gente tem que cuidar bem, porque nem sempre dá um bom jogo. Então nós temos que ter responsabilidade sobre isso, essa possibilidade de se adaptar aos lugares. Se você tá no velório, mas isso é um clichê, né? Óbvio. Mas se você, o algo tem que ser dito, só pra você conectar no que eu tô dizendo aqui. Se você está no velório, você não vai ficar cantalorando, né? Assim, sorrindo, sabe? Comemorando a vida, né? Você vai respeitar o ambiente, respeitar a tristeza das pessoas. Não vou dizer que tem que chorar, não é isso. Mas você vai ficar tranquilo, na sua, sério, né? Sereno. Então, cada ambiente, ele exige de nós um certo comportamento e isso parte da voz, parte da clareza na fala, na articulação, na confiança, na modulação e nessa questão de escolher um grave ou profundo, um animado ou não para a minha voz. Mas, de toda forma, esse ponto aqui é para te dizer que saiba você, o grave e a profundidade, elas tornam um tom mais sério. Então, na hora de uma venda, você está ali descontraindo, conversando com o cliente, mas na hora de passar uma mensagem que ele tem que entender, né? Na hora que a gente vai dizer, olha, isso aqui, entenda o valor disso aqui que eu estou te dizendo, né? Ontem eu estava num cliente fazendo uma consultoria e ele disse assim, o mercado não entende o nosso diferencial em relação aos concorrentes, nós somos únicos e nós não conseguimos passar isso para o cliente, a gente não consegue transparecer isso na nossa comunicação, né? Porque mesmo diante das peças de marketing, não só na narrativa e na fala, inclusive da equipe de vendas, essa seriedade tem a ver com isso também, né? Na hora que eu falo a minha entrega de valor, na hora que eu emito para o mercado qual é a minha entrega de valor, o que eu tenho mais que o concorrente não tem, se eu estou falando uma palestra sobre isso, aqui nesse ponto eu tenho que ser grave, eu tenho que ser profundo, eu tenho que ser sério, né? Mas enfim, vamos adiante. Calma e controle, tá? Manter o tom de voz calmo, mesmo abordando tópicos difíceis, ou extrovertidos, ou complexos, ou em situações estressantes, transmite um profissionalismo e um controle, é o tal da inteligência emocional. Eu tenho certeza que você já escutou falar sobre inteligência emocional, né? Então, é a voz do momento, é a palavra do momento, a expressão do momento, desenvolva a sua inteligência emocional, né? Então, a calma, o controle, esqueceu,
respira, tá tudo certo, que vem, né? O improviso, ele acontece diante da calma e do controle. Quem é que tem potencial de improviso, né? O improviso, saber improvisar é algo que deixa a pessoa segura, porque um dos maiores medos que as pessoas têm para falar numa plateia é não dar conta dos improvisos que podem acontecer, ou diante de uma pergunta que você não tenha controle, ou diante de uma percepção de que o público está entediado ali, tu não sabe como reverter, tu não sabe improvisar, e aí tu tem medo, e aí já gera adrenalina, aquelas coisas que embola, e aí você não sabe mais o que fazer. Então, a calma e o controle resolve tudo. De verdade, resolve tudo, né? Então você tá ali no meio, num podcast, sendo entrevistado num programa de TV, né? E dá uma situação inusitada, deu um branco em você, tá? A única forma de você sair dessa situação é tendo calma e controle. Aquele 1 segundo valioso que vai te dar uma luz, né? Pra você falar algo que faz sentido, e aí você já resgata, e aí já dá tudo certo. Fora isso, a cordialidade e a empatia, tá? Fora isso, a cordialidade e a empatia. A cordialidade e a empatia são gatilhos mentais. Parece óbvio eu ter que ser empata com os outros a todo momento. Mas o óbvio tem que ser dito, né, gente? Porque às vezes, ao mesmo tempo que eu digo pra você, olha, assuma o seu lugar de liderança quando você tá numa palestra, você é o líder, você é a autoridade, é isso que o público quer de ti. Ele te colocou nesse lugar, então você tem que assumir isso para poder ter confiança e fazer o jogo acontecer. Mas, às vezes, não quer dizer que eu não tenho que fazer isso com empatia, com humildade, né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E digo isso porque dificilmente a gente vê um palestrante de sucesso que não seja empata, que não esteja sorrindo, que não trabalhe os gatilhos de reciprocidade, que não se coloque no lugar das pessoas, né? Mas é importante a gente citar que isso é um gatilho de marketing, que isso é um gatilho de vendas e que isso faz muita diferença. Isso realmente faz muita diferença nas vendas, né? Vamos ver o que mais aqui, né? A gente tá... A cordialidade, o que é ser cordial? É você se colocar à disposição do seu público, né? Seja através de um livro, seja através de um canal de WhatsApp. Ai, Aline, mas eu não tenho tempo para responder meus stories, eu não tenho tempo para responder as pessoas, eu não consigo ter essa conexão. Bota um time, organiza um sistema, organiza um processo, organiza um estilo de trabalho em que você está disponível para o público que você está falando, para honrá-los. Então, demonstre empatia e cordialidade também na sua voz. Como? Criando uma conexão emocional, dizendo, estou aqui para te ajudar, estamos juntos, né? Ainda que você não tenha aquela disponibilidade de estar respondendo 24 horas seus clientes, seu público, pelo menos você tem ali uma forma, nem que seja através de produtos, as pessoas te acessarem. Aliás, isso é válido, né? É necessário, inclusive. Quanto mais a pessoa bota dinheiro em ti, mais acesso ele tem a ti. Isso é o que a gente trabalha na pirâmide de autoridade. Por isso que a gente gera conteúdo também. Por isso que eu quero que você também busque seu lugar de fala. Porque à medida que você vai falando, vai ensinando, vai trabalhando as dores do seu cliente com a sua proposta de valor, você vai trabalhando a base da pirâmide, que é o ser professor, e vai crescendo. Agora eu sou ícone, agora eu sou referência, até chegar num ponto em que você pode cobrar o valor que você quer para o seu cliente estar contigo. Na base da pirâmide, enquanto eu sou professor, eu estou muito disponível para o meu público. À medida que eu vou crescendo, é natural que você não tenha essa disponibilidade, sua agenda está lotando, tudo isso. Então, naturalmente, as pessoas vão ter que te pagar mais, ou seja, o teu valor agregado, o teu high ticket vai aumentando, o teu alto ticket, o alto valor vai aumentando. E por consequência, daqui a pouco para fazer uma mentoria contigo, quando você chega lá no topo da pirâmide, você está cobrando 5, 10, 100, 200 mil, não importa. Mas quanto mais você tem quanto mais referência de mercado você é naquilo que você se propôs a fazer no seu segmento, no seu nicho, mais você vai poder cobrar para as pessoas estarem conversando 1 hora contigo, mais o seu valor a hora vai valer. Então, essa cordialidade e essa empatia, ela deixa produtos, deixa serviço à disposição, deixa seu canal à disposição, independente do nível que você está, você sempre tem que organizar uma equipe para te ajudar a responder as mensagens, responder os e-mails, enfim. Então, você tem que pensar sempre no conforto e na conexão que você vai estabelecer, nos modos de conexão que você vai oferecer para o seu mercado. Você vai fazer uma palestra, no final você vai fazer uma CTA. O que é uma CTA? Uma chamada para ação. Isso é gatilho emocional, isso é gatilho de venda. Se você não faz isso, você está perdendo uma baita oportunidade, porque o cliente ele é movido por comandos, né? Comandos. Então, a gente tem que dar um comando. Deixa sua mensagem, preencha o formulário, dê o seu feedback, né? Me encontre na próxima palestra, compre meu livro, marque, acesse os 10 primeiros que mandaram WhatsApp para esse número aqui, vão tomar um café comigo, né? Os outros, agenda lá o momento. Não sei, você vai inventar, mas você tem que aproveitar todas as
oportunidades que você tem, que sendo cordial e empático com o seu mercado para poder fazer as vendas e fazer os gols, tá? Que você precisa. E o último ponto que eu trouxe para ti, no sentido de fala, para a gente encerrar hoje, sexta-feira, é a adaptabilidade. Então, ajusta a sua voz conforme o seu público, tá? No contexto que é importante. E tem a ver com o que eu estava falando sobre regular. Eu já dei um spoiler antes, né? Quando tá falando de grave e profundo, dependendo da mensagem que você quer passar, do ambiente que você quer estar. Acabei falando dessa amabilidade, né? É sobre isso, tá? É o ponto 7 aqui. Que eu trouxe como destaque para você, né? Você tem que saber ser adaptável conforme o ambiente, conforme o público. Isso não tem nada a ver, de novo, com trocar de personalidade, tem a ver com respeito às regras da casa e do ambiente em que você quer estar. Então, você vai estar no hospital, você vai ficar ali na sala de recepção, né? Quietinho, olhando seu celular, estudando, lendo um livro de preferência, ao invés de estar gritando porque você está no hospital. Então, toda casa que você entra, existem regras. Na sua família é uma regra, na família de outra pessoa que tem outros costumes, outra cultura, é outra regra. Né? E você tem que ter a inteligência de saber onde você está, tá? Para quê? Para desenvolver conforto a partir da sua personalidade. E aí, quando você tem a chance, o lugar de fala, aí sim você mostra quem você é, na sua personalidade, tá? Então, em um ambiente mais formal, obviamente, a sua voz, ela tem que ser mais solene. No contexto mais casual, né, em contrapartida, o tom, ele pode sim ser mais leve, deve ser mais leve, porque isso é apropriado. Aí você tá numa festa, tá todo mundo gritando, comemorando, e você tá lá sério, falando muito profundamente. Não, aí não precisa, né, gente? Então até destoa. Então a gente tem que ter esse notion, né? A gente tem que ter esse notion. Então, gente, pra gente encerrar, já unindo, eu quero que você assista as lives dessa semana, preferencialmente a de ontem, que a gente trouxe muitos insights sobre dicas de dicção, designação e oratória, tá? Então, com isso, a gente encerra essa questão da oratória, te dizendo que técnicas de dicção, respiração, diafragma, exercícios, né? Se seu caso é muito difícil, se você, por exemplo, gagueja muito, procura uma fono para te passar, faz uma sessão, uma consulta de fono, tô marcando uma consulta porque eu gostaria de receber de ti orientação sobre exercícios, né? Ou procura o ChatGPT, Google aí, tem vários vídeos sobre isso. Então, esses exercícios vocais, eles te ajudam muito também a desenvolver, a aprimorar as suas características de voz na frente do espelho. Eu não gosto da minha voz, não existe voz feia, tá, gente? Não existe voz feia. Existe voz que não tem um tom, existe voz que você não tem essa organização desorganizada. Não existe voz feia, existe falta de preparo. Naturalmente, as pessoas que têm a voz mais bonita, elas se preocupam um pouco mais com a voz, elas têm mais intenção na hora da fala. Agora, as pessoas que não estão nem aí para isso, elas falam errado, elas, né, dependendo do contexto que elas estão, se não exige delas esse aprimoramento, então ela vai falar de qualquer jeito. Então, olha a diferença entre um advogado, por exemplo, e algumas profissões que não requerem tal polidez. Os radialistas, os jornalistas, eles naturalmente eles são obrigados a cuidar mais da fala pelos ambientes profissionais que exigem disso deles algumas horas no dia. Então sai daquele contexto de trabalho, acaba levando para casa, porque acabou treinando. Então tudo é treino, tá? Isso eu quero dizer, tudo é treino e habilidade. Quando a gente não é obrigado a treinar, quando a gente não é um músico, um cantor, né? Não tem essas profissões que exigem mais, a gente naturalmente não vai desenvolver. Então, se você fala, por exemplo, com o médico ele tá tão acostumado no dia a dia dele falar técnico, algumas palavras, enfim, que naturalmente no ambiente familiar ele também vai ser mais técnico, não, mais quadradinho, organizado na fala. Você percebe isso. Por isso que você fala com a pessoa, dependendo de como ela se expressa, você mais ou menos já sabe até qual é a profissão dela, né? Então tá tudo coerente, tudo relacionado. Dito tudo isso, tá? Nós também temos técnicas de conexão emocional para as palestras, tá? Tem a ver também com um pouco de oratória, designação, apresentação, enfim, mas aqui já não é tanto as técnicas que a gente está falando nos últimos dias, no sentido de fala, no sentido de postura, mas existem técnicas de conexão emocional, como, por exemplo, os gatilhos mentais dentro das narrativas, que são a cereja do bolo. Né? Então, uma vez que você tem postura, você tem convicção, que você tem boa fala, você já tem tudo, você já está com a estrutura pronta, essa estrutura já está linda, maravilhosa. Agora é o que tem dentro, né? Imagina uma casa bonita, linda, maravilhosa, mas ela tem que ser transformada num lar.
Então, a casa bonita, linda e maravilhosa, né? Já temos. Que é o teu comportamento, a tua postura, a tua fala. Agora a gente tem que rechear com algumas conexões emocionais, que a gente vai falar na segunda-feira. Segunda-feira, porque já são 8h09, né? Então a gente vai ter que falar na segunda-feira, tá? Segunda-feira a gente aborda isso pra você aí assumir o seu lugar de fala, deixar o seu legado, liderar no mercado e fazer vendas com muita maestria, que é isso que eu quero, desejo pra você, tá? Então até segunda-feira, faça um excepcional dia, curta o final de semana com responsabilidade e sempre com positividade, proposta de valor, no sentido de ajudar o seu mercado, que você vai liderar em todos os sentidos, eu tô aqui pra te ajudar. Até mais!